Declaro aberta a presente reunião de audiência pública da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, convocada com o objetivo de discutir as perdas de recursos na ciência e tecnologia brasileira e possibilidades de recuperação. Esta audiência pública está sendo realizada em virtude da aprovação de requerimento 31 de 2022, de minha autoria. Os procedimentos a serem adotados serão os seguintes. Cada palestrante terá 10 minutos para fazer sua exposição, não sendo permitidos à parte. Encerradas as apresentações, será concedida a palavra aos parlamentares inscritos por até 3 minutos e os palestrantes disporão do mesmo tempo para a resposta. Ao final do debate, cada convidado terá até 3 minutos para suas considerações finais. Informo que esta reunião está sendo transmitida ao vivo pela internet, em formato interativo e pode ser acessada pela página da comissão, no portal da Câmara ou pelo YouTube, no canal oficial da Casa, obviamente. Também na página da comissão está disponível o link para o portal E-Democracia, onde é possível enviar perguntas aos palestrantes. Após a audiência, as apresentações em multimídia serão disponibilizadas para consulta na página da comissão. Os convidados que participam desta audiência pública, aos quais faço um especial agradecimento, são os senhores e as senhoras. Zarak de Oliveira Ferreira, subsecretário de Programas de Infraestrutura do Ministério da Economia. Estamos aguardando a presença de Francilene Procópio Garcia, diretora da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, representando o presidente da entidade, Renato Giannini. Mercedes Maria da Cunha Bustamante, vice-presidente da Academia Brasileira de Ciência, já aqui conosco na sala. Para a região de Minas Gerais e Centro-Oeste, representando a presidenta da instituição, Helena Nader. Aguardamos também a presença de Flávia Calé da Silva, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos, a ANPG, e Fábio Guedes Gomes, secretário executivo da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento, ICTP-BR. Vou dar uma informação aqui sobre a Secretaria de Governo, que foi convidada, mas deu a seguinte resposta. A Secretaria de Governo da Presidência da República esclareceu que não enviaria representante para esta audiência, porque a competência para a devida contribuição ao objeto deste debate não se inclui entre as atribuições institucionais da pasta. É uma resposta bastante estranha, né? Até porque a Secretaria de Governo é atribuição de todos os temas de governo, né? Então, achei bem estranha a resposta, mas cada um interpreta da forma como compreende o próprio governo e a sua resposta. Mas, vamos lá, cada um deu opinião sobre este assunto e essa resposta, se achar por bem fazê-lo. Eu vou passar, então, iniciando aqui a nossa audiência pública, a palavra ao nosso primeiro expositor, o senhor Zarak Ferreira, por 10 minutos. O relógio está em tela, para que vocês próprios possam controlar o tempo da sua intervenção. Então, agradeço a presença ao senhor Zarak Ferreira e passo a palavra, então, ao senhor. Primeiramente, boa tarde, deputada, e ao tempo que eu agradeço e cumprimento a senhora, eu também cumprimento a doutora Mercedes e os demais presentes aí na mesa e aqui nessa exposição. Inicialmente, eu queria fazer uma abordagem falando sobre o relatório de avaliação de receitas e despesas, que é um relatório que a gente encaminha ao Parlamento a cada bimestre, né? Esse relatório é disciplinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no artigo 9º, né, dessa lei, e também pela LDO, que dispõe sobre os elementos dessa avaliação. Essa avaliação é essencialmente feita a cada bimestre pelo Ministério da Economia, como eu disse, encaminhado ao Parlamento. Com base no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que a cada bimestre eu tenho que fazer esse relatório, se for verificado nesse bimestre, né, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário estabelecidos lá no anexo de metas fiscais da LDO.
Então, o que foi feito no segundo bimestre, né? Ou seja, decorridos os meses de janeiro, fevereiro, março e abril? Esse relatório foi feito em maio. Foi feita uma estimativa de receitas, também não somente de receitas, mas também de algumas despesas. Haja visto que tem algumas despesas que também são indexadas, por exemplo, os benefícios previdenciários, que eles aumentam na medida em que há também uma evolução do índice de preços, né? Então, o que foi feito nesse bimestre? Foi feita essa estimativa dessas receitas, né? E viu que houve um aumento na arrecadação de receitas, principalmente imposto de renda, né? E algumas outras que vale a pena aqui destacar para não se alongar, né? E, ao mesmo tempo, houve também uma série de despesas que tiveram uma variação positiva. No caso, como eu havia falado, os benefícios previdenciários, houve um aumento, algumas despesas pessoal, Fundeb, aliás, desculpa, complementação do Fundeb, despesas relacionadas ao plano safra, né, na agricultura, por conta da elevação da taxa de juros, e alguns eventos climáticos que ocorreram no início do ano, quebrando a safra em algumas localidades. E, além disso, também teve uma elevação de alguns precatórios, né, principalmente precatórios RPV de pequeno valor, em que pese que houve uma queda bem acentuada também de precatórios relacionados a despesas de custeio e capital, né? Mas, fazendo o cotejo entre essas receitas que aumentaram e as despesas que também aumentaram, houve a necessidade do Poder Executivo de fazer um bloqueio de dotações, inclusive um bloqueio para remanejamentos, tendo em vista que, nesse cotejo entre receitas e despesas, não houve nada que influenciasse a questão da meta. Então, não houve contingenciamento, não havia necessidade de contingenciamento. Mas, por conta do dispositivo constitucional da IC 95, do teto de gastos, e em função dessas despesas que aumentaram, estarem no teto, serem despesas primárias, houve necessidade de fazer esse bloqueio para remanejar recursos, para atender principalmente despesas relacionadas a precatórios e as despesas relacionadas com a agricultura, né? Ligadas aí ao plano safra e também a esses eventos climáticos que ocorreram no início do ano, que foi necessário fazer algumas recomposições para esses agricultores, principalmente o Proagro, né? Para viabilizar não só a continuidade da safra desse ano, ou seja, liberar recursos, principalmente para os pequenos produtores do Pronar e pequenos agricultores também, principalmente ligados ao Pronamp, né? Então, houve essa necessidade, foi inclusive já feito os créditos, já foram encaminhados ao Parlamento, e também uma parte para atender a próxima safra, porque a safra ela não pega basicamente o exercício cheio, ou seja, de janeiro a dezembro de um ano. Geralmente, ela pega metade de um ano e metade de outro, e tem o prosseguimento na outra metade. Então, ela não tem um ciclo que, vamos dizer assim, se aderente à execução orçamentária. Então, o que foi feito? Foi liberado esses recursos, então a gente pôde abrir novamente as contratações que estavam bloqueadas no início do ano. Vale lembrar que no início do ano a gente fez um crédito justamente para liberar esses recursos que estavam bloqueados no início do ano por conta do aumento da taxa de juros. Então, foi basicamente isso. Com isso, a gente teve que fazer um bloqueio e remanejamento adicional de 8,2 bilhões, e, para fazer isso, tivemos que fazer esse bloqueio para remanejar recursos em praticamente todos os ministérios. Então, envolveu cortes na área de educação, de saúde, infraestrutura, defesa, ciência e tecnologia e outros, né? Então, foi basicamente isso
que decorreu esses bloqueios, esses cancelamentos. Foi para fazer face a esse aumento de despesas primárias em torno, esse aumento adicional, né, de despesas primárias em torno de 8,2 bilhões para atender, como eu disse, precatórios e, basicamente, o restante para a agricultura, né, não só para o Plano Safra 2022-23, mas também para o Proagro, né? Obrigado. Bom, agradeço ao doutor Zarac Ferreira, que nem se utilizou de todo o tempo. Registro a chegada da professora Francilene Procópio Garcia, representando aqui a SBPC, mas como chegou agora, para poder respirar um pouquinho, eu vou passar diretamente a Mercedes Bustamante e depois eu retorno aqui a Francilene. Mercedes, por favor, a palavra é sua por 10 minutos. Deputada, muito obrigada pelo espaço, também a comissão por participar desse debate tão importante. Saúdo também meus colegas da mesa, em especial a professora Francilene, ao Fábio e ao Zarac Ferreira. Eu gostaria talvez de pedir o apoio da comissão para a projeção dos meus slides, não sei se é possível fazer a partir daí, muito rapidamente. Não, a comissão faz sim. Eduardo, por favor, autorizar o compartilhamento de tela. Não sei se eles quiserem projetar também, deputada, não tem problema. Sim, já vai fazer. É isso, professora? Isso, só pedir para colocar no slide inicial, então? Tá, por favor. Muito obrigada. Vou pedir desconto no tempo, deputada. Claro. Eduardo, zera o tempo dela e bota na tela inicial, por favor. Ok, aí. É ótimo, muito obrigada, Eduardo. Então, eu gostaria de dar início aqui, talvez com essas 3 imagens, né, de jovens nas ruas do Brasil, né, exatamente de defesa da ciência. Eu acho que tem 3 cartazes aí que são a essência dessa discussão de hoje, né? Sem ciência, sem futuro, sem ciência o Brasil não avança e a ciência salva vidas. O próximo, por favor. Essa figura ela mostra um pouco o desenvolvimento do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. A gente inicia lá em 1900, e aí a gente vê nessa primeira figura, em 1908, onde estão as principais instituições de ensino e pesquisa, e observa essa evolução, né, ascendente da distribuição das instituições de ensino e pesquisa no Brasil, o sistema universitário, o Sistema Nacional de Pós-Graduação, e esse avanço que nós tivemos aí é um produto, né, de várias décadas de políticas de Estado destinadas ao avanço da educação, da ciência, tecnologia e inovação no país. A gente observa aí um esforço ainda necessário de interiorização desse esforço, mas o quanto que nós avançamos a partir do momento que a gente tenha políticas continuadas de apoio ao setor. Próximo, por favor. É importante destacar também que a ciência, né, resulta em sucesso econômico, né, todos os grandes sucessos econômicos do Brasil na agropecuária, no petróleo, na aviação, estão associados ao ecossistema científico nacional. Desde a criação do Ministério de Ciência e Tecnologia, em 1985, a produção científica brasileira saltou de 0,5% em termos mundiais para 3,2%, e talvez o exemplo mais pungente, mais recente, seja a própria vacinação, que mostrou o avanço fundamental da ciência para a retomada das atividades econômicas durante a pandemia. O próximo, por favor. E apesar desse sucesso, que a gente observa uma drástica e contínua redução de recursos, seja qual o nome que a gente der, bloqueio, contingenciamento, corte, cancelamento, né? Em 10 anos, o investimento da União em educação caiu de 19% para 8%, enquanto os países desenvolvidos contam, em média, com 4 mil pesquisadores para cada milhão de habitantes. No Brasil, são 900 por milhão de habitantes, é mais baixo mesmo em comparação com a América Latina. A média de investimentos dos países da OCDE em ciência, tecnologia e inovação é cerca de 2% do PIB. Hoje, no Brasil, isso não chega a 1%. Próximo, por favor. As consequências, elas se propagam para o setor produtivo. Esse é o ranking do Índice Global de Inovação de 2021, que mede o desempenho dos ecossistemas de inovação em 132 economias, e nós vemos que nós não estamos nem entre os 3 primeiros na América Latina, né? Chile, México e Costa Rica tiveram um desempenho melhor do que o Brasil em 2021 em relação à inovação. Próximo. Esse índice mostra também a avaliação global dos gastos de P&D, o que a gente observa em médio e longo prazo, e também os recursos investidos pelo setor privado. A gente está falando só de recursos públicos, mas também do setor privado. Próximo, por favor.
E o que isso significa em termos de processo de progresso tecnológico, né? Um maior número de transistores de microchip, a gente pode entender isso como digitalização, uma redução do custo das energias renováveis, maior aprovação de fármacos, ou seja, a soberania dos países está associada ao seu investimento em ciência e tecnologia. Próximo. Esse aspecto se associa também, no caso do Brasil, à crise na educação. É importante lembrar que as universidades públicas no Brasil são responsáveis por grande parte da formação dos cientistas e também da produção do conhecimento no país, e o Ministério da Educação foi o segundo ministério mais prejudicado pelos bloqueios orçamentários recentes. Isso tem impacto direto sobre as universidades federais, muitas delas sem condições, talvez, de terminar o ano, se esse sistema de bloqueio se mantiver. Próximo, por favor. Antes do bloqueio, né, o orçamento aprovado para 69 universidades federais do país já era metade do orçamento de 2015, 20% menor que o orçamento de 2019, e ainda desse total, 218 milhões se encontram bloqueados. Próximo, por favor. Esse processo ele também atinge o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que teve um bloqueio de mais de 40% do orçamento discricionário, que foi aprovado na Lei Orçamentária Anual. Isso impacta diretamente o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, que é aquele sistema que irriga, né, todos os pontos do Brasil do sistema de ciência e tecnologia, também com um bloqueio aí de 196 milhões, de um orçamento que já era drasticamente reduzido. Como a gente fala, o impacto disso aí é capilarizado e bastante distribuído no país. O próximo. Outro aspecto que é importante ressaltar aqui é o bloqueio, né, o chamado bloqueio, né, dos recursos previstos no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para 2022, com uma redução de 55% daquilo que hoje é o principal pilar, né, e fonte de recursos para a ciência no país. Próximo, por favor. E isso apesar da aprovação da Lei Complementar 177 em 2021, que proíbe, né, o contingenciamento de recursos do FNDCT e a semântica, se é bloqueio, se é contingenciamento, cancelamento ou corte, não cabe aqui, porque o resultado é o mesmo, indisponibilidade de recursos previstos no orçamento. Próximo, por favor. O FNDCT sofre agora nova e grave ameaça, né, que é esse projeto de lei do Executivo, que foi aprovado recentemente, 6 de julho, na Comissão Mista de Orçamento, que abre brechas para o bloqueio de recursos do fundo, né. Então a gente precisa estar atento novamente a essa ameaça, que vai permitir, mais uma vez, que os recursos do fundo não sigam para o seu destino correto, que é a aplicação em ciência e tecnologia. Próximo, por favor. A própria avaliação, né, das consultorias, né, de orçamento, fiscalização e controle do Senado e também da Câmara, né, colocam a lei que proíbe o bloqueio do FNDCT como uma prioridade que não admite a adoção de qualquer procedimento que vise impedir a execução integral das despesas que são autorizadas no âmbito do FNDCT. Então, a própria consultoria das duas casas, né, do Parlamento já se manifestou contrária a essa proposta que foi aprovada na Comissão Mista de Orçamento. Próximo, por favor. E aí, por fim, né, a segunda parte da apresentação, que caminhos podemos seguir, né, eu trago aqui a proposta da Academia Brasileira de Ciências, um documento que foi dirigido aos presidenciáveis, mas que, na verdade, ele pode ser lido e apreciado por todos os candidatos também ao Legislativo, no âmbito dos estados, ao Legislativo Federal, que traz 3 eixos urgentes. Aumentar o percentual do PIB investido em ciência e tecnologia para pelo menos 2% nos próximos 4 anos, capacitar pesquisadores para chegar a 2 mil por milhão de habitantes em 10 anos e garantir a participação de conselheiros estratégicos de ciência e tecnologia nos órgãos dos 3 poderes, em especial no Executivo, para que as políticas públicas sejam desenhadas e coordenadas com base em evidências. Próximo, por favor. Aqui um pouco o documento e o link onde vocês podem encontrar o documento. Próximo, por favor. Basicamente, o documento traz a ciência a serviço da sociedade do conhecimento, né, que os recursos destinados à ciência, tecnologia e inovação são investimentos, que eles permitem construir uma agenda nacional de desenvolvimento, emprego e renda, fundamentada na sociedade do conhecimento e comprometida com a sustentabilidade. Canalizar a inteligência do país para solucionar os nossos grandes problemas da atualidade, também para nos preparar para os desafios futuros. Próximo, por favor. Isso desemboca na agência, na Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, né, para o Brasil com 3 mensagens principais. O Brasil precisa de uma revolução na educação, o Brasil pode lançar e se basear no desenvolvimento sustentável, e nós precisamos também da ciência para o avanço digital no Brasil, que são as grandes tendências das próximas décadas, né. Então, com isso, deputada, eu encerro aqui a mensagem, né, que nós precisamos reverter rapidamente, seja corte, contingenciamento ou bloqueio,
para salvar a ciência brasileira, porque é a ciência brasileira que vai nos salvar. Muito obrigada. Eu que agradeço, professora Mercedes, essa importante intervenção. Peço até para deixar cópia desse documento na comissão, porque isso baseia uma agenda de fato para esse momento tão importante do Brasil. Quero agradecer muito a contribuição da Academia Brasileira de Ciências. Passo, então, agora à professora Francilene Garcia, representando a SBPC. A senhora tem o tempo de 10 minutos, professora. Obrigada, deputada. Mais uma vez agradeço aqui ao convite. É um prazer estar aqui representando a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que acabou de completar mais um ano de vida, né? São 74 anos lutando pela ciência nesse país, e mais do que lutar, eu diria que trazer, como a Mercedes colocou bem, digamos, de uma forma mais clara para a sociedade, o quanto é importante associarmos a luta da ciência com a luta do futuro desse país, né? Então, quanto mais a gente informar e disseminar a importância dos avanços da ciência, da educação e da tecnologia em nosso país, mais a gente vai conseguir uma sociedade brigando e batalhando por uma governança mais justa, mais equitativa e, obviamente, por um país com desenvolvimento mais sustentável. Eu queria exatamente começar de um ponto que eu acho que a Mercedes já trouxe vários números importantes, que é o seguinte, né, deputada? Nós acabamos de enfrentar talvez a maior crise natural, a maior crise das nossas vidas, uma crise que não só enlutou várias famílias em todo o planeta, mas trouxe talvez uma certeza, né, e para um ano que a gente completa o bicentenário da independência, no caso de uma sociedade jovem como é a nossa, que ainda procura uma identidade, que ainda procura um rumo para um desenvolvimento, apesar de ser uma sociedade que está num território extremamente rico em recursos naturais, mas parece que passados 100 anos do centenário da independência, a gente ainda continua com os mesmos problemas de desigualdades, de racismo, de exploração predatória de recursos naturais e tudo mais. E a pandemia nos trouxe talvez um grito, né, muito claro de que se não tivéssemos investimentos em ciência, ciência básica inclusive, fortemente, ao longo dos últimos anos, talvez a gente não tivesse tido a condição de salvar 20 milhões de vidas no planeta inteiro, 1 milhão de vidas no Brasil, o que é fundamental para que os nossos dirigentes, e mesmo aqueles que tiveram, né, alguma dúvida de que a ciência poderia salvar vidas, como colocou a Mercedes, entendessem que foi a ciência que ajudou a nos tirar dos pontos mais graves dessa crise sanitária gravíssima que a gente ainda enfrenta nos dias atuais. E aí, nesse ponto, e colocando, inclusive, um momento importante de transformação que esse país espera viver politicamente no ano de 2022, é importante colocar que a gente, de uma maneira geral, e a SBPC muito atenta e ouvindo as mais de 170 sociedades científicas com as quais a gente atua no dia a dia, na rotina da defesa da ciência, a gente tem bastante atenção a trazer, não só das sociedades científicas, mas dos nossos ambientes que formam e geram conhecimento, não é, a certeza de que cabe à sociedade civil organizada buscar e batalhar pelas mudanças. Então, eu diria, deputada, que a SBPC tem tido a oportunidade, inclusive, de dialogar amplamente sobre vários temas, né, desde a educação básica, saúde, a pós-graduação do nosso país, a infraestrutura de pesquisa, os ambientes que estão aí sucateados pela perda de recursos, como foi colocado nos números da Mercedes, buscando alternativas para que a gente possa não só entregar aos candidatos que estão aí à frente, né, um documento como a ABC traga recomendações, mas de alguma forma entender que a sociedade precisa migrar para um outro patamar, né? É inadmissível que o mesmo Congresso que aprovou a Lei Complementar 177, admitindo a importância do não bloqueio, do não contingenciamento dos recursos do principal fundo de investimento à pesquisa, que é o FNDCT, em menos de 24 horas, da Comissão de Orçamento, aprove o encaminhamento do PLN 17. Quer dizer, que divergência, que contratempo é esse, mesmo Congresso que celebrou, há um pouco mais de um ano atrás, a aprovação da Lei Complementar 177. Isso só nos demonstra que, do ponto de vista
do rumo da reconstrução desse país, a gente precisa começar pelo cumprimento de leis, né? Leis que são aprovadas pelo nosso ambiente legislativo, que são desconsideradas, inclusive, a partir da própria noção contrária dos especialistas em orçamento, como foi apontado aí pela Mercedes. Então, é fundamental que a gente coloque, digamos assim, nas nossas vozes, um princípio inicial, que é o cumprimento de leis. Nós temos, aliás, boas legislações no país. A nossa Constituição Federal é um belíssimo exemplo, mas a quantidade de interrupções e descontinuidades é muito grande. E a ciência tem sido refém, porque a ciência não é prioridade para um país como o nosso, que precisava, inclusive, enxergar na sua rota de reconstrução e na participação mais ativa da sociedade, tantos jovens talentos que poderiam ser aproveitados nesse Brasil inteiro, né, desde a região norte à região sul, com as suas capacidades de construírem de forma criativa e empreendedora novas formas de sustentação e sobrevivência. Então, tem sido muito difícil quando a ciência se torna refém a qualquer momento de descontinuidades. Esse é um dos pontos que a gente tem colocado nas nossas notas, nas nossas cartas e no programa, né, a partir de 12 seminários realizados para a construção de um novo projeto de país, recomendações para os nossos candidatos. O segundo ponto que a gente gostaria de enfatizar é a total falta de governança do sistema que decide sobre prioridades nesse país. O nosso CCT, que é o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, ele, durante muito tempo de inatividade, passou a operar de uma forma completamente anacrônica, na medida em que nós não temos, digamos assim, a maior parte da presença dos ministérios ali, porque ciência, na visão nossa, é para a sociedade. E no âmbito do governo federal, ciência é transversal em todos os ministérios. Mas, apesar da importância do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, no sentido da governança e da articulação e da liderança das discussões desse tema, é preciso a participação de todos os ministérios, coisa que a gente não tem visto. Então, é preciso reposicionar o nosso Conselho Nacional para que a governança da ciência passe, de fato, a ser algo que seja visto. E aí, obviamente, deputada, a gente tem que parar de perder cérebros, né? A falta de condições, o sucateamento dos investimentos, né, e das infraestruturas que a gente tem levado aos nossos talentos a migrarem para outros países. É fundamental que a gente perceba a necessidade de interromper esse ciclo de migração. Uma questão fundamental, inclusive, passa pela atualização dos valores das nossas bolsas. As bolsas de mestrado e doutorado não são atualizadas há mais de 11 anos. A perda da capacidade de manutenção e sobrevivência para esses alunos é um problema que precisa ser tratado e enfrentado de frente, né? E tem uma situação que nós temos colocado de maneira muito direta, né, que é a discussão da ciência, de fato, para a sociedade, né? Eu acho que o exemplo do enfrentamento da pandemia, ele nos colocou a necessidade de uma revisão e uma reconfiguração de políticas públicas que possam, obviamente, passar a ser mais intensas na aplicação de conhecimento e olhando para características que nós temos no nosso país, como é o caso dos nossos biomas, né? A gente tem dentre os principais biomas no mundo, a exemplo do bioma da Amazônia, que é tratado, inclusive, nos outros países que fazem fronteira com o Brasil de uma forma diferente, inclusive, do que o próprio país faz. Então, é necessário que a gente retome, na busca de um novo projeto de reconstrução de país, né, algumas verdades que precisam ser enfrentadas. E nós vemos, e é importante a SBPC estar numa discussão como essa, a importância do Congresso Nacional nesse processo de reconstrução, mas sem que a gente tenha situações, digamos assim, de regressão, como aconteceu agora recentemente na CMO com o PLN 17. Né? É importante montarmos uma atenção nessa direção. E, para finalizar, eu queria dizer que os nossos 12 seminários sobre várias temáticas importantes, olhando a ciência dessa forma transversal, olhando a ciência com foco no bem-estar, na melhor condição de vida da sociedade, ele está sendo concluído para ser entregue aos nossos candidatos e a SBPC vai continuar usando aquilo que ela sabe fazer melhor, que é a articulação,
o diálogo com a sociedade, com as nossas sociedades científicas, para que a gente consiga, obviamente, debater e encontrar caminhos de superação a todos esses problemas. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui com todos. Obrigado. Obrigada, professora Francilene, pela contribuição, pela intervenção abrangente que faz. Eu não sei se a Flávia Calé chegou. Eu vou passar a palavra ao professor Fábio Guedes, que representa o ICPP, e depois, enquanto isso, eu vejo se a Flávia Calé chega, da NPG, da Associação dos Pós-Graduandos. Professor, por favor, professor Fábio, 10 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Com muita satisfação, deputada Jandira Fegali, que nós participamos aqui, representando a ICTP, Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento Brasileiro, criada em maio de 2019, já no contexto de fortes restrições à área de ciência, tecnologia, inovação e educação no Brasil. E queria parabenizá-la por ter a iniciativa de ter apresentado requerimento nessa comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações para a gente discutir esse tema. Queria cumprimentar a professora Mercedes Bustamante, vice-presidente da ABC, a professora Francilene Garcia, nossa amiga paraibana conterrânea, representando aqui a SBPC. Também queria cumprimentar o Zarac de Oliveira e parabenizar, Zarac, pela coragem de estar aqui representando o Ministério da Economia, que é uma peça fundamental no financiamento às políticas públicas brasileiras. Eu queria, antes de mais nada, começar a minha fala com duas citações, que vai muito em contra ao que a professora Bustamante falou, e a professora Francilene, que é do livro Por que as Nações Fracassam? As Origens do Poder, da Prosperidade e da Pobreza, de Daron Acemoglu, professor do MIT, e professor James Robinson, da Universidade de Chicago. O que é que eles dizem? Dizem, ao influenciar o comportamento e os incentivos, as instituições forjam o sucesso ou o fracasso das nações. Embora as instituições econômicas sejam decisivas para determinar se um país é pobre ou próspero, são sua política e suas instituições políticas que determinam quais instituições econômicas um país possui. E, por fim, a América do Norte se tornou mais próspera precisamente por ter adotado com entusiasmo as tecnologias e os avanços das revoluções industriais e também as suas políticas de fomento à ciência. Então, por que eu iniciei essa fala? Porque me permita, nosso amigo Zarac, do Ministério da Economia, discordar da sua posição técnica. Em que pese, ela está correta. Porém, ela não é suficiente para explicar o que está acontecendo ao financiamento da ciência brasileira e da educação. Porque, vejamos, os contingenciamentos e os cortes têm afetado o Brasil muito duramente, sobretudo a partir de 2015. Mas a partir de 2018, eles se aprofundaram. E se aprofundaram muito em duas áreas: educação, ciência, tecnologia e inovação. Essas duas áreas são as que têm sido mais penalizadas no momento em que se pensa a prioridade de fazer remanejamentos orçamentários, né? E isso não é gratuito, porque a gente observa que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, por exemplo, e o senhor há de concordar conosco, é o ministério que tem o menor orçamento dos plenários dos ministérios. E agora foi o ministério que obteve o maior, talvez, contingenciamento em termos relativos ao seu orçamento total, juntando o FNDCT, né? Além disso, de termos um bloqueio no FNDCT e um PL que ameaça, né, praticamente anular a lei constitucional 177/2001, que vetava ou proibia, né, o contingenciamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nós temos outros aspectos que mostram isso, que a questão não é só apenas técnica, de fazer uma espécie de bloqueio para remanejar recursos ali onde áreas estão precisando. Vou dar outro exemplo. A PILOA 2023, que foi apresentada aos reitores, a Andifes, ela é 12,6% menor para 2023
do que 2022. Ou seja, os recursos orçamentários para as universidades vão cair de 5,3 bi para 4,6 bi. 1 bilhão a menos. Se nós temos 69 universidades no Brasil, isso significa, por média e por baixo, que cada universidade, em vez de ter 77 milhões de custeio para esse ano, o ano que vem vai diminuir para 68. Isso, as universidades e os reitores já estão de cabelo em pé, porque não sabem como vão funcionar. Esse ano, imagina o próximo, com uma redução de R$1 bilhão na PILOA, posta esse ano. Outra medida que a comunidade científica acadêmica, as entidades que fazem parte da ICTP, estão de cabelo em pé também, é a MP 1112/2022, que retira, deputada, 1% dos contratos da ANP com instituições de ciência e tecnologia, com as concessionárias de exploração de petróleo, que devem ser esse 1% aplicado em pesquisa e desenvolvimento, eles estão sendo desviados para, provavelmente, financiar o programa Renovar, que é o programa que vai tratar da renovação da frota de caminhões e o tratamento da sucata disso. Nós não somos contra a medida. É muito importante para aumentar a produtividade do transporte de carga no Brasil. Porém, a fonte é completamente esdrúxula, porque você está desviando recursos do futuro, do Brasil no futuro, e principalmente em energias renováveis, para tratar do passado, de sucata. Para vocês terem uma ideia, desses 1%, 30-40% vão para instituições de ciência e tecnologia. São 185 instituições de ciência e tecnologia cadastradas na ANP que estão habilitadas a receber esse recurso. De 2016 a 2022, 94 instituições receberam recursos da ordem de R$10 bilhões. Né? E importante dizer que esse programa de desenvolvimento e de inovação com recursos dessa fonte para a área de petróleo e gás não é somente para estudar o passado, os combustíveis fósseis, mas também muita energia renovável e também a derivação disso para desenvolvimento de outros ambientes tecnológicos. Então, veja, você tem o PL número 17/2022, você tem a MP 1112/2022, que retira recursos, né, da pesquisa e desenvolvimento na área de petróleo e gás, onde o Rio de Janeiro é um dos estados, e a UFRJ, mais beneficiados com isso, por questões naturais, mas a Alagoas também. A Alagoas tem 8 projetos dentro da Universidade Federal de Alagoas. Na Paraíba também tem 2 instituições grandes que recebem recursos dessa fonte. Não é? E, pasmem, em 20 anos, praticamente, desde quando foi feito o primeiro contrato de concessão de exploração de petróleo, o que já se colocou em P&D dessa fonte, nessas diversas instituições distribuídas pelo Brasil inteiro, foi da ordem de 21 bilhões. 21 bilhões, deputada Zarac, professora Mercedes e professora Francilene. 21 bilhões é a produção de petróleo hoje no Brasil de 20 dias. Esse investimento pagou, por exemplo, boa parte da tecnologia que nós desenvolvemos, sobretudo na área de pré-sal. E está dando outros retornos, como na área de economia de baixo carbono. A densidade de desenvolvimento e conhecimento disso é impressionante, muito impressionante. Não é? Basta acessar os dados da ANP. Então, você tem esse PL, tem a MP 1112/2022, tem a perspectiva de redução de recursos, né, na PILOA 2023 para as universidades públicas. Então, não pode se falar isso, que isso é uma questão meramente técnica, de remanejamento de recursos para atender outras áreas. Mas não, isso é uma deliberada política de destruição do sistema de saber brasileiro. Fomos para onde, dessa maneira, do ponto de vista da inserção da competitividade brasileira em termos internacionais? Veja o FNDCT. O FNDCT mesmo, esse bloqueio de 2,5 bi, é você raspar o tacho do financiamento da ciência brasileira, de recursos que o nosso colega Zara conhece muito bem, que não são recursos orçamentários, são recursos de contribuições advindas às atividades econômicas. Não vem do Tesouro, praticamente. Você está tirando recursos de contribuições que têm uso legítimo e boa parte desses recursos, não somente para desenvolvimento da ciência brasileira de pesquisa, mas sim desenvolvimento de atividades empresariais novas, de base tecnológica. Temos 2 programas financiados pela FINEP que são importantíssimos. Por exemplo, o Centelha da Inovação,
que é o programa de criação de empresas de base tecnológica, e o Tecnova, que é o financiamento da inovação tecnológica no âmbito empresarial. Esses programas estão ameaçados, fora 4 chamadas públicas que o Ministério da Ciência e Tecnologia fez esse ano, ou seja, o governo está passando cheque sem fundo, porque com esses bloqueios não se sabe se esses editais vão ser honrados. Então, era isso que eu gostaria de colocar. Eu tenho uma apresentação pronta, que eu já a fiz para 3 audiências públicas, eu posso colocar ela novamente à disposição com esses dados que eu citei, vários deles aqui. Em nome da ICTP.br, agradeço imensamente, deputada Jandira, a oportunidade e parabenizo a todos que estão aqui nesse debate. Quero agradecer, professor Fábio, estão todos muito disciplinados dentro do tempo, estou achando incrível. Vocês estão... Vocês sabem como fazer isso. Eu quero agradecer e peço, sim, que a apresentação seja muito importante para nós. Associação Nacional dos Pós-Graduandos. Vinícius, 10 minutos para você. Vinícius, você está me ouvindo? Congelou? Sim, ouço agora. Vocês conseguem me ouvir? Está bem. Conseguimos sim, Vinícius. Você tem 10 minutos. Certo, obrigado, deputada. Boa tarde a todos. Como a deputada me apresentou, sou Vinícius Soares, diretor de comunicação da Associação Nacional de Pós-Graduandos. E, primeiramente, parabenizar a Câmara pela construção dessa importante audiência pública, né? Uma audiência pública que ela versa sobre um importante tema de desenvolvimento do Brasil, né? Eu acho que a gente que vem vivenciando a pandemia vem presenciando o quanto a pandemia colocou que a ciência é necessária para o desenvolvimento das nações, né? Não à toa a gente viu aí uma reedição do que foi a guerra espacial dos anos 80, dos anos 90, que atualmente foi a guerra pela vacina. E tanto a guerra espacial quanto a guerra pela vacina, a disputa, né, a corrida pela vacina, tem um elemento em comum: o investimento em ciência e tecnologia dos estados. Porque a ciência e tecnologia, ela define o rumo das nações, né? E, ao contrário do mundo inteiro, o Brasil vem muito nessa contramão. O Brasil vem no momento que mais precisa da sua ciência e tecnologia, no momento que mais precisa do conhecimento, da produção do conhecimento, o Brasil vem na contramão, desmontando todo o seu parque nacional de ciência e tecnologia, né? Aí a gente vem, como a gente sempre coloca, a gente vem vivendo, de fato, um apagão da ciência brasileira, no sentido de que a gente já está, de fato, apagando todos os recursos que são necessários para a sustentação do nosso Parque Nacional de Ciência e Tecnologia. E a gente aponta isso porque, se a gente for ver os dados, como o professor Fábio colocou aqui, o Observatório do Conhecimento aponta que, pelo menos nos últimos 6 anos, a ciência brasileira já perdeu mais de 100 bilhões de reais. E isso é algo muito grave que a gente pode sentir em um período a curto, médio e longo prazo. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, quando a gente tem uma obra, fazendo um paralelo, né? Quando a gente tem uma obra pública e a gente paralisa aquela obra pública por falta de dinheiro, daqui a uns 2, 3 meses, se voltar o dinheiro, a gente vai conseguir retomar de onde a gente parou. Então, se falta, por exemplo, 10 tijolos para aquele prédio ser construído, a gente vai conseguir retomar colocando 10 tijolos. Mas na ciência e tecnologia não é desse jeito. O tempo que a gente perde hoje deixando de investir, isso quer dizer que um projeto científico pode ser colocado em xeque, né? Um projeto científico, ele não pode ter mais viabilidade a depender do tempo, porque o tempo da ciência e tecnologia é um outro. Ele não é o tempo de uma obra qualquer. Então, a gente coloca muito essa questão das consequências graves que tem o desmonte da ciência e tecnologia nesse sentido. Mas, para a gente, da NPG, uma consequência muito nefasta e que tem causando um fenômeno social grave que a gente precisa se debruçar isso para como resolver, e a resolução disso passa pela
pela retomada, de fato, dos investimentos na ciência e tecnologia, é que a gente vem vivendo uma diminuição da atração de jovens talentos para a ciência e tecnologia. Porque o jovem hoje, ele não se sente atraído para fazer ciência, porque a ciência hoje tem um ambiente totalmente inóspito para a produção científica, né? Especialmente por causa da questão do orçamento e especialmente porque o pesquisador brasileiro ele está desvalorizado, né? E quando a gente fala em diminuição da atração de jovens, a gente fala também de perda de talentos e uma fuga de cérebros. Uma fuga de cérebros porque diversos cientistas nossos estão migrando para outros países, ou seja, o Estado brasileiro gastou um tempo, gastou recursos investindo para titular mestres e doutores, e esses mestres e doutores, por falta de condições adequadas, estão migrando para outros países para contribuir com o desenvolvimento nacional de outras nações, e não para o Brasil. E isso é importante a gente colocar, porque o Estado brasileiro precisa ser responsável por esse quadro que ele está formando. A gente não pode formar quadros para que eles possam contribuir com outros desenvolvimentos. Eles precisam estar respondendo às necessidades do povo brasileiro. E uma outra questão é justamente a nossa perda de talentos. Esses mesmos mestres e doutores que a gente tanto comemorou, né, que o Brasil ele conseguiu atingir as metas do Plano Nacional de Pós-Graduação, titulando mais de 60 mil mestres no último período e quase 25 mil doutores. Mestres e doutores estão agora numa vulnerabilidade social, em virtude do próprio nível de desemprego que se encontra na sociedade brasileira. E esses mestres e doutores, eu acho que talvez muitos de nós já tenhamos vistos, por exemplo, motoristas de Uber, que são doutores. Outros exemplos também é que doutores estão vendendo docinho para poder sobreviver. Ou seja, estão migrando também para outros empregos de menor adensamento tecnológico. Não quer dizer que essas profissões não sejam necessárias para a sociedade brasileira, pelo contrário, é muito necessário. Mas eu volto a reafirmar, o Estado brasileiro ele investiu tempo e recursos na formação desse quadro. Então, nada mais justo que a gente possa, de fato, aproveitar todas as competências e habilidades que os nossos cientistas são, né? Eu sempre coloco, se eu pudesse parafrasear o Euclides da Cunha, que ele coloca que o sertanejo, antes de tudo, ele é um forte, porque nas condições mais adversas ele consegue sobreviver ali no sertão. A gente pode afirmar que o cientista brasileiro ele é, antes de tudo, um forte, porque apesar de todas essas condições adversas que a gente vem encontrando, condições de desfinanciamento e condições, inclusive, de perseguição e cerceamento de liberdade da autonomia didático-científica, os nossos cientistas têm produzido ciência da mais alta qualidade. E é isso que as outras nações elas estão de olho na criatividade do nosso povo brasileiro. E a gente sempre cresceu escutando que o Brasil ele é muito rico, né? Rico em biodiversidade, rico em água, rico em território, mas a gente precisa dizer que a maior riqueza do Brasil hoje é o seu povo brasileiro, e o Estado ele precisa ter responsabilidade com o povo para que ele possa investir em ciência, tecnologia e em educação, para que a gente possa mudar a realidade social e fazer com que, de fato, a ciência ela possa cumprir a sua função social, que é responder aos anseios e às mazelas, dar respostas, né, às mazelas sociais que a gente cotidianamente a gente vem enfrentando na sociedade. Por isso a gente faz muito um apelo para que o Congresso Nacional ele possa colocar a ciência de volta na pauta do orçamento e a gente, pelo menos, consiga recompor o orçamento da ciência e tecnologia a patamares, no mínimo, de 2014, para que a gente possa dar uma sustentabilidade a todo o nosso sistema, para que a gente não possa paralisar nem as universidades, nem paralisar projetos científicos importantes para a nossa construção da nossa soberania e da nossa independência. Então, a gente deixa nosso recado aqui e também fica muito à disposição da Câmara de Deputados para que a gente possa encontrar alternativas, para que a gente possa, de fato, investir em ciência e em educação, porque só esses elementos a gente vai conseguir retomar o desenvolvimento brasileiro e tirar o Brasil dessas múltiplas crises que a gente vem enfrentando. Vinícius, quero agradecer enormemente a contribuição dos pós-graduandos. Eu sei que o sofrimento de vocês não tem sido pequeno, porque o impacto é muito forte, né, na pós-graduação, principalmente olhando para as bolsas, para tudo que vem acontecendo, né, com a restrição de
de bolsas e o limite, inclusive, de pagamento de bolsas e de número de bolsas também. Vocês estão nos ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Então, né? Que a minha internet está oscilando, às vezes vocês paralisam, congelam, eu voltei para o computador, estou quase voltando para o celular de novo. Mas, já que encerraram as apresentações nesse momento, enquanto alguns deputados tentam entrar, eu quero dizer eu vou tecer só alguns comentários. Deputada Jandira Peternelli, estou no plenário quando tiver uma oportunidade. General Peternelli, claro, já eu vou dar a palavra a você. Obrigado. Eu quero tecer algumas considerações como requerente, inclusive, da sessão, e imediatamente vou passar ao general Peternelli também. Mas eu quero registrar a ironia da nossa situação aqui, né? Enquanto nós estamos aqui na sessão, daqui a pouco entra a sessão do Congresso, onde estará em apreciação exatamente o PLN 17. E houve a pergunta, né, da professora Francilene, da professora Mercedes, dizendo como é que um Congresso que aprovou a Lei Complementar 177 agora aprova o PLN 17. Primeiro, é bom dizer que na hierarquia das leis, o PLN 17 não é superior à Lei Complementar. Isso, inclusive, pode ensejar uma ação judicial, porque um PLN ele não pode violar uma lei complementar. O PLN ele é inferior, dentro do arcabouço institucional, a uma lei complementar. Então, ele não poderia ser aprovado, porque a lei complementar ela tem uma força maior do ponto de vista legal. A lei complementar ela é determinante em relação ao não contingenciamento do fundo, né? Ele não pode ser contingenciado, desviado ou utilizado para outros fins. E o PLN 17 dá um cheque em branco ao Ministério da Economia. Essa é a primeira questão que vai ao doutor Zaraq, do Ministério da Economia. Inclusive, chama muito a atenção os argumentos do Dr. Zaraq, que vem em nome do Ministério da Economia, argumentando, inclusive, as dificuldades de gastar na área da ciência, da tecnologia, da inovação, inclusive que o Ministério da Educação, que o Ministério da Educação também teve um corte brutal nesse período, doutor Zaraq. Foi talvez o menor gasto na área das instituições federais de ensino. Foi agora, tiveram um corte muito grande. A Universidade Federal do Rio de Janeiro tem dinheiro para custeio, inclusive, para pagar a conta de luz, agora de 180 milhões em orçamento. Porque, veja, em 2 momentos nós estamos quebrando o teto de gastos, né? Houve uma proposta de quebra do teto no momento em que queria se sustar o pagamento. Não está dando para ouvir, não. Considerado e se levou à votação no parlamento para aprovar uma proposta de emenda constitucional para gastar 41, né, para dar vale caminhoneiro, vale taxista. Vocês me ouvem? Essa internet aqui está triste, gente. Essa internet está triste. Só ouvi agora. Está danado aqui, né? Vocês estão me ouvindo? Vocês me ouvem? Agora sim. Não, eu vou voltar para o celular. Senão vocês vão ficar toda hora ouvindo e não ouvindo. Espera aí um pouquinho, vou voltar aqui, porque senão não vai dar certo, não. Vou voltar aqui para o celular. Deixa eu tirar daqui do computador. Aqui. Então, chama a atenção que, nesse momento,
A proposta de emenda constitucional, ela propõe a gente gastar 41 bilhões, furando teto, furando tudo, colocando na Constituição uma emergência nacional para que a gente possa se utilizar de 41,5 bilhões para pagar uma série de vouchers e outros pagamentos a 3 meses das eleições. Nesse momento, me parece que a lei de responsabilidade fiscal, me parece que o teto de gastos não tem valor nenhum. Parece que os interesses são outros, né? E nem por isso, e ao mesmo tempo, quer dizer, a gente, além de não aumentar a ciência e a inovação, a gente ainda retira o fundo, né? O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A pandemia não acabou, ainda tem desenvolvimento de vacinas acontecendo. Nós precisamos retomar o complexo econômico e industrial da saúde para a gente reduzir a dependência, inclusive externa, de insumos. A gente ainda tem 90% de importação de insumo farmacêutico ativo, das IFAs. Ainda é na balança comercial um dos nossos maiores gastos negativos para o Brasil, que são as IFAs, né? Tem essa questão ambiental, que foi muito bem posta aqui, tem uma série de outros gastos, além das bolsas dos pós-graduandos. Ou seja, pensar desenvolvimento, pensar soberania. Os estudantes das universidades, que mudou o seu perfil socioeconômico, estão em evasão. Os estudantes estão saindo das universidades porque não podem se manter nas universidades. Isso é perverso, o que está acontecendo, né? Além de perder as chamadas cabeças, né, as inteligências brasileiras para fora, né, os pós-graduandos indo embora. Então, eu fico perguntando, e essa é uma pergunta que eu quero dirigir ao Ministério da Economia, como é que vocês enxergam isso? Porque não é possível que a gente pense nisso como algo que está acontecendo por acaso. Não pode ser por acaso algo assim. Não é possível que não se enxergue que isso é algo que coloca o Brasil numa situação muito inferior. Ficar atrás da Costa Rica em inovação é algo que nos assusta. Atrás da Costa Rica, com um Brasil potente desse tamanho, com essas dimensões, é uma violência o que a gente está vivendo, doutor Zarach. É uma violência, Nós somos o país dos maiores produtores de carne do mundo, de terra agricultável, e nós estamos com 33 milhões de pessoas passando fome. Fora a insegurança alimentar de mais da metade da população brasileira, dos lares brasileiros, né? Então, eu fico perguntando qual é a possibilidade de reversão deste quadro, né, de recomposição desse orçamento. O PLN 17 já é uma nova agressão a esse campo da inovação, da ciência e da tecnologia. Nós não deveríamos aprovar isso no Congresso Nacional, até porque pode ser questionado juridicamente, porque a lei complementar é superior do ponto de vista legal. Mas eu fico perguntando qual é a perspectiva de reversão diante deste quadro. Porque colocar a educação, a cultura nós conseguimos salvar, em grande parte, porque nós derrubamos os vetos da lei Aldir Blanc, que é de minha autoria, e da lei Paulo Gustavo. Então, tem uma salvação aí bastante importante aí do orçamento da cultura a partir de 2023, e esse ano com a lei emergencial. Mas eu fico perguntando, no campo da ciência e da tecnologia, no campo da educação, qual é a perspectiva? Quer dizer, há uma possibilidade de reversão desse orçamento, da recomposição, e a partir de 2023, na lei orçamentária? Porque o que nós temos hoje é uma perspectiva desastrosa, pelo que nós estamos vendo aí do ponto de vista do que está colocado para a votação de hoje e pela PILOA que está apresentada para nós a partir do que nós estamos vendo. Então, existe evasão de estudantes, isso é muito triste depois do que a gente viu. Os institutos federais hoje é maioria de mulheres, maioria de negros e maioria até 1,5 salário mínimo nos institutos federais nesse país. E nas universidades, a mudança do perfil socioeconômico é muito elevado. Com evasão aí, um monte de gente precisando ir embora porque não tem como se manter na universidade. E no campo da pesquisa e da extensão, como disse a professora Mercedes,
A maioria das pesquisas, da iniciação científica, é feito pelas universidades. O Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, além de estar rebaixado no valor, com risco agora do dinheiro todo para superávit primário. Então, onde é que nós vamos parar? Como é que a gente pensa em soberania? Como é que a gente pensa em desenvolvimento? Como é que a gente pensa em acompanhar as políticas do campo, da agricultura, do meio ambiente, das ciências da saúde, das ciências no campo mais abrangente, universal? Nós ainda estamos em pandemia. Então, essa é a pergunta que eu direciono ao senhor sobre a perspectiva de reversão, se há alguma sensibilidade do Ministério da Economia para isso, e para as entidades, que iniciativas vocês pensam tomar, para além das conversas que vocês estão tendo no Congresso, que já são intensas. A comissão de porte, inclusive, desses dados vai trabalhar intensamente para dentro, mas do ponto de vista jurídico mesmo, se vocês pensam em atuar, inclusive nas limitações jurídicas em relação ao PLN 17, ações mais concretas no plano, além do plano político, do plano jurídico. É isso que eu queria deixar e passar a palavra ao general Peternelli para vocês responderem juntos. A deputada Celina Leão me ligou hoje muito preocupada com o PLN 17, ela é do Partido Progressista e ela quer contribuir para a derrota do PLN. A deputada Ângela Min foi, inclusive, quem sugeriu chamar o Ministério da Economia e trabalhou na CMO pela derrota do PLN 17. Quero reconhecer aqui a justeza também do posicionamento dela. Elas queriam também entrar aqui nessa audiência pública e o general Peternelli está aqui conosco. General, o senhor é das Forças Armadas, sabe da importância da ciência e tecnologia dentro das Forças Armadas, como foi para a Embraer, por exemplo, dentro da aeronáutica, e pode ser um parceiro aí nessa luta pelo orçamento científico e tecnológico. A palavra é sua por 5 minutos. Obrigado, deputada Jandira Fegali. Esse é um tema muito importante que envolve a ciência e tecnologia e que envolve outros setores importantes do nosso país. E eu gostaria de abordar 2 aspectos que são importantes. Primeiro, é que todo orçamento é aprovado aqui no Congresso, independente de quem seja o governo que esteja lá naquele momento. E, logicamente, existe uma condicionante que, se a expectativa a ser arrecadada não for o que está planejado, há uma necessidade de contingenciamento. Dentro desse espectro, eu digo que o contingenciamento, da mesma forma que o orçamento, deveria ser uma prerrogativa do Congresso Nacional. Com o auxílio da Comissão Mista do Orçamento, nós fizemos uma pesquisa do contingenciamento dos últimos 15 anos. E isso deu um gráfico. Ministério A contingenciou 60%, Ministério B 46%, Ministério C e assim sucessivamente. Isso dá um gráfico, uma linha. E essa linha é que eu queria sugerir, logicamente, para o Executivo, com uma flexibilidade de meio ponto percentual para cá ou para lá, que nós aprovássemos aqui. A própria CMO diz que não poderia ser um gráfico, que teria que ser uma função de X. E assim foi feito. Então, se você precisa contingenciar qualquer que seja o valor, esse gráfico vai andar para a direita e, conforme você vai recebendo os recursos, você vai descontingenciando. Então, nós temos no Congresso Nacional a prerrogativa de dizer o que deve ser contingenciado ou não. Porque eu vejo que nós temos um esforço muito grande quando nós estamos na ciência e tecnologia, e eu concordo plenamente, ciência e tecnologia é fundamental e nós brigamos para não ser contingenciado. Quando eu vou na comissão de saúde, tem toda uma briga, porque não se admite, realmente tem razão, e eu concordo plenamente, não se contingencia a saúde. Quando eu estou na comissão de educação,
nós temos lá uma briga e não se deve contingenciar a educação. Quando eu vou na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, tem toda uma briga que defesa é fundamental. Eu, inclusive, sou muito vinculado a isso e não se deve contingenciar. Na própria CCJ, agora tem PEC que proíbe o contingenciamento. Então, está mais do que na hora de nós termos a prerrogativa, primeiro, de como e que valor vai para cada ministério. Isso está lá previsto na LOA, o Ministério coloca. Nós temos aí vários itens que podem ser diminuídos em prol da ciência e tecnologia, e eu também concordo. E nós temos a prerrogativa de colocar aqui no Congresso Nacional que, em caso de necessidade, o que deve ser contingenciado, fazendo com que, a partir daí, nós vamos introduzindo aperfeiçoamentos em função da ciência e tecnologia, da educação, da saúde, das Forças Armadas, da agricultura, da segurança pública e por aí afora vai. Já com um fator definido por nós mesmos, Congresso Nacional. Eu já entrei várias vezes com essa proposta, vou continuar insistindo nesse tema de que nós tenhamos a prerrogativa do que deve ser contingenciado e o que não deve ser contingenciado no nosso país. Obrigado, deputada Jandira Fegali, pela oportunidade de estar explanando isso, que é uma prerrogativa, no meu entender, do Congresso Nacional. Obrigada, deputado general Peternelli. Eu não sei se entrou mais algum parlamentar. O servidor da comissão, Eduardo, entrou mais algum parlamentar, Eduardo? Que eu não consigo ver pelo celular. Tem alguém no plenário? Oi, deputada. Aqui no plenário, Jandira, eles estão observando aqui, ainda no plenário não tem um parlamentar e ainda na comissão, visualmente, não entrou. Vou passar para o secretário aqui para ele complementar. Tá. Deputada Ângela. Oi, deputada. Deputada Ângela está afônica, não consegue falar e não conseguimos contato com a deputada, tá? Com a deputada Celina. A Celina estava preocupada em ver no plenário o que ia acontecer, porque ela está preocupada com o PLN lá na sessão do Congresso. Ela me mandou a mensagem aqui, dizendo que está lá na articulação dessa questão do PLN 17. E eu estou indo lá para o Congresso também, para a sessão que vai iniciar. Sou relator do PLN 4, Jandira. Obrigado ela aí. Ela está preocupada, ela está lá conversando com alguns líderes, né? Eu também estou daqui mandando algumas mensagens aqui pelo computador para ver se a gente consegue dificultar a aprovação do PLN 17. Um então, abraço. Ela está lá fazendo isso. E obrigado aí a vocês pela oportunidade. Acho que nós temos que ter essa prerrogativa, né, do que contingenciar. E a gente normalmente coloca a responsabilidade só lá, mas podemos trazer essa responsabilidade agora, general, exatamente para nós. Pois general, não, Jandir? Agora, uma coisa que nós deveríamos começar a pensar, que é um dinheiro intocável. Veja, o teto de gastos só tem teto para custeio e investimento. Não há teto para gasto financeiro. E é um dinheiro absurdo que o orçamento da República gasta pagando juros da dívida e pagando gastos financeiros. E é um dinheiro muito grande, esse dinheiro não se toca. Esse dinheiro é intocável. Aliás, ninguém fala nele, né? E a gente acaba cortando gastos de verbas fundamentais, né, para as políticas públicas brasileiras. O Ministério da Economia também não fala nesse dinheiro. Não há teto para gasto financeiro, né? Só há teto para investimento e custeio. Então, é algo assim intocável no Brasil. É um bom tema. Talvez abrir esse debate. É um bom tema para nós convidarmos o Ministério da Economia, né, e outros especialistas para podermos debater esse tema. O Ministério da Economia está na sala, inclusive. É um bom tema para a gente conversar aqui. É um tema. Fica aí por uma oportunidade. Peço desculpa para estar me dirigindo. Achava importante a minha presença como relator do PLN 4 e por isso vim presencialmente. Obrigado, deputado. Obrigada, viu, general? Um abraço. Obrigada. Bom, nós estamos ao vivo pela internet, pelo E-Democracia e pelo YouTube também. E essa audiência ficará também na página da comissão,
e todos os materiais serão distribuídos a todos os parlamentares, os materiais que vocês deixarem conosco. Isso é muito importante e nós vamos trabalhar e vamos distribuir também pela CMO, porque o orçamento ainda será votado em novembro. Isso é muito importante para nós, viu? Bom, eu vou devolver, então, na mesma ordem, aos membros, aos convidados aqui dessa audiência pública. Volto, então, para o doutor Zarac Ferreira, representante do Ministério da Economia. Bom, primeiramente, como foi dito aqui, as necessidades são muitas e a gente não tem a equivalência de recursos para todas essas necessidades. Então, por isso, eu falei logo no início daquele relatório, que é um instrumento que a gente tenta compatibilizar essas necessidades com essas demandas, que eu diria, infinitas. Com relação à questão da ciência e tecnologia, a gente, pelo menos, a gente sempre teve essa posição, tanto uma posição pessoal e também do próprio Ministério, de que a ciência é importante para o desenvolvimento do país. Assim como outras despesas, a ciência é primordial. E, para isso, a gente está, vamos dizer, teve todo esse bloqueio, esse contingenciamento e esses remanejamentos, mas é uma situação conjuntural. E mesmo nessa situação conjuntural, vale lembrar que os recursos que vão ficar, que ficaram lá, tanto da área de educação como de ciência e tecnologia, são maiores do que foram executados no ano passado. Com relação a 2023, o orçamento da ciência e tecnologia, nessa primeira fase, já saiu superior a 1 bilhão e 400 ao do projeto de lei orçamentária de 2022. Então, de recursos primários, são 7,9 bilhões para ciência e tecnologia, e para financiamentos de despesas reembolsáveis lá da FINEP, são 5,9 bilhões, que estão previstos para 2023. Ou seja, se a gente pegar esses recursos com relação a 2020, praticamente quadruplicaram. Então, são esses, vamos dizer assim, os recursos estão previstos para 2023, no caso da ciência e tecnologia. No caso da educação, foi falado pelo professor Fábio, esse valor ainda é um valor que a gente chama de fase inicial da proposta orçamentária. A proposta orçamentária é feita em duas fases. Então, tem essa fase inicial e depois tem a fase final, que deve ocorrer lá para o final de julho, início de agosto. Com relação à questão do PLN 17, ele não está afrontando a lei complementar nem a lei 11.540 do FNDCT, porque ele não está estabelecendo nenhuma regra contrária à questão de não contingenciamento e em relação também à questão de não ter reserva de contingência. Na verdade, o PLN 17 para deixar claro que a questão de remanejamento de recursos é uma prioridade do Poder Executivo, estabelecida na Constituição Federal. E esse PLN 17, na verdade, ele procura deixar claro que não está afrontando nem a lei complementar, como eu disse, nem a lei 11.540. E, pelo contrário, está deixando claro que os recursos da ciência e tecnologia continuam sendo da ciência e tecnologia. E também deixando claro qual é o momento de interpretação do total das despesas reembolsáveis e não reembolsáveis. Ou seja, o PLN 17 está dizendo que, no caso das despesas não reembolsáveis, ela continua intacta, ou seja, ela não é mexida. Ela continua com o valor lá de 4 bilhões e 700, se não me engano. Ou seja,
ela continua sendo válida, ela não tem necessidade de ser remanejada para qualquer outro lugar. Então, são esses pontos que eu gostaria de colocar. Eu agradeço, doutor Zarate. Na verdade, não, deputada, não é um cheque em branco, é apenas um esclarecimento de que os recursos continuam voltados para a ciência e tecnologia e que não serão alterados os valores para a FINEP, né, das despesas reembolsáveis. Doutor Zarate, eu agradeço as suas respostas, mas primeiro que a referência orçamentária não é 2020, é 2019, nós não estamos falando de pandemia, né? Todo mundo está olhando para a referência de 2019. Quer dizer que quadruplica em relação a 2020, isso não é vantagem nenhuma em relação ao que a gente está olhando de orçamento. Segundo, todos nós lemos com muita atenção o PLN 17, e objetivamente ele viola com outros nomes, outros eufemismos, a lei complementar 177. Mas aí vamos deixar os outros convidados falarem. Vamos lá, professora Mercedes, o relógio está em tela, 3 minutos. Muito obrigada. Eu acho que nós estamos acostumados a ver o Ministério da Economia esgrimir com os números. Eu acho que agora a gente viu o Ministério da Economia esgrimir com as palavras, né? Então, é uma inovação. E aí, novamente, eu acho que se há essa falta de clareza, o que a gente precisa é de mais tempo para discutir. Então, o que a gente também não entende é o assodamento, né, da proposição e da aprovação, né, desse PL, quando, na verdade, a própria consultoria das duas casas legislativas, que eu entendo esgrimem muito bem as palavras também, estão acostumadas a se debruçar sobre os textos legislativos, não tiveram o entendimento que o Ministério da Economia tem. Então, efetivamente, a comunidade científica está bem atenta a isso e também deve prosseguir exatamente aprofundando a discussão sobre a falta, né, de legalidade ou sobre a insegurança jurídica que implicaria na aprovação desse PL. Eu queria também colocar aqui muito claramente, fazer aqui um pouco a ressonância com o que foi colocado pelo Vinícius, da Associação Nacional de Pós-Graduandos, quando o Ministério da Economia fala numa situação conjuntural, né, e transformar essa situação conjuntural naquilo que ela tem impacto sobre milhares de vidas, né, em muitas instituições científicas e, na verdade, sobre caminhos que foram decididos por jovens brasileiros de prestar um serviço para o país através da educação, através da formação científica, né. Então, eu acho que é mais do que uma análise conjuntural, essa decisão é uma análise estrutural. Então, a gente precisa definir com clareza o que é uma peça orçamentária transparente, clara e que efetivamente sirva ao país. Então, eu acho que a gente precisa ter responsabilidade também nas proposições que a gente coloca aqui. Vinícius colocou muito bem, não é uma coisa que se liga e desliga, se eu deixo de pagar agora, amanhã eu posso retomar, nós estamos perdendo pessoas que nós demoramos anos para formar com os recursos públicos, né? Então, a sociedade brasileira como um todo perde. Então, eu gostaria realmente que o Ministério da Economia transformasse o discurso de acreditar na ciência como uma saída no Brasil, como uma prática e que isso se transfigurasse realmente num orçamento realista e que tivesse consonância com essa ideia. O que a gente não pode seguir é dizer, eu vou colocar mais recursos e esses são contingenciados 3 meses depois. E são liberados no apagar das luzes, né, do exercício orçamentário, quando as instituições não têm nem condições de gastar de forma adequada esses recursos e depois são acusadas de não executar os recursos. Então, a gente fica num ardil, né, frequente que coloca as instituições contra a parede. Eu tiro os meus chapéus para os reitores, para os diretores das instituições brasileiras, que têm conseguido navegar essa crise tão aguda da ciência brasileira e ainda conseguir reabrir as nossas instituições. Então, eu espero realmente contar com a cidadania do Ministério da Economia nessa situação. Muito obrigada. Obrigada, professora Mercedes, pela contribuição, pela elegância no trato da questão, apesar da indignação estar já no topo de todas e todos nós. Professora Francilene, por favor, seus 3 minutos. Obrigada, deputada. Mais uma vez, eu queria só fazer eco a uma questão que eu acho que é clara para toda a sociedade brasileira, né? Nós temos o sucateamento dos nossos ambientes de formação e geração de ciência como um recado, né, básico, direto, pragmático das lideranças atuais,
que não priorizam a ciência como investimento fundamental e estruturante desse país. Então, esse é o recado claro. Eu gostaria de lembrar também ao nosso representante do Ministério da Economia que quando a Lei Complementar 177 foi aprovada, né, mesmo que não soubéssemos naquele momento a significação do artigo 4º, mas o artigo 4º da Lei Complementar 177 abriu exatamente todo esse caos de insegurança que a gente está vivendo no momento atual, né? E, obviamente, deputada, que nós estamos buscando conversar com todos os demais atores quais são as vias, de fato, que juridicamente podem acontecer no sentido de impedir mais uma vez um impacto sobre o nosso fundo a partir do PLN 17. Mas é importante dizer que num próximo momento, independente se ganharmos ou não essa batalha, com a compreensão dos congressistas que já aprovaram a Lei Complementar 177, que já disseram ser importante a priorização da ciência para esse momento de país, mas é importante que a gente reveja a Lei Complementar 177. É importante que ela seja alterada e que o artigo 4º minimamente seja excluído, além de alguns outros avanços que são necessários para evitar futuros bloqueios. É inadmissível que a ciência brasileira, que precisa se planejar a médio e a longo prazo para as várias áreas que nós temos condições de adquirir soberania, pela própria qualidade de ciência que já demonstramos sermos capazes de realizar, é inadmissível que a cada LOA estejamos brigando por um pouco mais, um pouco menos aqui e ali. Quer dizer, isso, se a gente quiser ser um país soberano, a gente não pode ter brigas anuais em relação ao que se investe em ciência. Então, vamos ter que rever, sim, a Lei Complementar 177. E eu queria finalizar dizendo que as vozes, né, que as nossas instituições aqui representadas trazem, a SBPC, a Academia Brasileira de Ciência, a ICTP, que reúne um conjunto de instituições, ela é uma voz de otimismo, deputada, é uma voz de que a gente tem uma crença que esse país tem esperança, esse país tem um futuro, né, a ser soberano, mas isso passa pela educação e passa pela ciência. Então, se o Congresso hoje disser não ao PLN 17, ele vai estar assumindo essa briga da sociedade brasileira. Obrigado. Obrigada, professora Francilene. Eu também tenho expectativa bastante positiva, mas eu não tenho, infelizmente, hoje, com o esvaziamento da segunda-feira de sessão do Congresso, muita expectativa. Mas, de qualquer maneira, expectativa da data de hoje, né? De qualquer maneira, nós temos aí uma luta a fazer ainda na lei orçamentária. Vamos ver o que a gente consegue. Eu passo a palavra ao professor Fábio Guedes, para os seus 3 minutos. Obrigado, deputada. Em nome da ICTP.br, e aqui já temos 2 representantes, a professora Mercedes pela ABC, a professora Francilene pela SBPC, mas também eu agradeço em nome do CONFAP, das Fundações Estaduais de Amparo, o CONIF, que é o Conselho dos Reitores das Universidades, da rede de instituições de educação técnica, o CONFIES, que é das Fundações de Amparo às Universidades de Apoio, o CONSEC, que é o Conselho de Secretários Estaduais de Ciência e Tecnologia, e a EBRACHIX, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Humanas e Inteligentes. Então, o nome dessas 8 entidades, juntamente com as que estão aqui presentes, nosso agradecimento por participar dessa audiência pública. Eu queria somente dizer 2 aspectos. Importância da professora Mercedes falar sobre a questão da continuidade dos recursos. Não adianta ter orçamento e não ter financeiro, e chegar 31 de dezembro, liberar financeiro, e a gente não ter condições de executar e sermos acusados de sermos incompetentes. Isso não é. A ciência brasileira já mostrou sua competência, e o que a professora Francilene colocou também em respeito à importância do parlamento, né, para continuar lutando, e sobretudo contra esse PLN 17. Eu só queria mostrar, até dentro do governo, como o entendimento da ciência ele é diferenciado. Porque em fevereiro de 2021, auge da pandemia, o NCTI solicitou um crédito suplementar de R$300 milhões, com o seguinte argumento: o apoio ao desenvolvimento de uma vacina nacional é fundamental na busca por autonomia tecnológica do nosso país. Em diversas ocasiões, a exemplo do que aconteceu com a escassez de testes diagnósticos e ventiladores ocorridos no Brasil,
no início das ações de enfrentamento à Covid, foi possível perceber que estamos demasiadamente dependentes da importação de produtos para a saúde. O Ministério da Economia respondeu: a demanda por crédito extraordinário para pesquisa em andamento, quando havia vacinas aprovadas e em uso em alguns países, ou seja, a lógica de comprar tecnologia, né, na prateleira mundial, não preenchia os requisitos constitucionais demandados para a proposição de uma medida provisória de crédito extraordinário. Eu tenho certeza absoluta que não foi o Zarac que redigiu esse ofício de resposta ao MCTI. E espero contar com vocês, Zarac, e do Ministério, para convencer nossos gestores do ME que ciência é importante e já provou isso. Nós produzimos a vacina do sarampo em 1983, com apoio do CNPq e produzida pela Fiocruz. E, de lá para cá, todos os presidentes do CNPq, por exemplo, se queixavam do Ministério da Economia. Que bom que tem umas pessoas como você que acreditam na ciência dentro do Ministério da Economia. Muito obrigado também. Obrigada, doutor Fábio. Ao Vinícius, por 3 minutos. Obrigado, deputada Jandira. Não só colocar aqui, como a professora Francilene colocou, né? Se a gente está aqui hoje é porque a gente acredita, de fato, na ciência brasileira e na capacidade do nosso povo, né? E só respondendo aqui ao que foi colocado, de fato, a gente tem um problema conjuntural da economia, mas a gente está colocando esses problemas conjunturais e causando consequências estruturais para a nossa sociedade. E eu acho que é isso que a gente precisa ter muito em mente quando a gente discute um orçamento para a ciência, tecnologia e educação, né? Porque, de fato, a gente está numa encruzilhada histórica. Ou o Brasil, no ano, inclusive, de 2022, que completa 200 anos da sua independência, ele decide reconstruir a sua soberania e a sua independência a partir de investimentos de ciência e tecnologia, como já bem colocado aqui pelos demais membros da mesa. A gente precisa reconstruir a nossa independência. O Brasil ele não pode ser dependente tecnologicamente e economicamente de outros países. A gente precisa buscar nossas soluções e nós necessitamos ser independentes nesse sentido. Então, a gente precisa, de fato, acreditar que a ciência e a educação ela pode mudar a realidade do Brasil. E já para terminar minha fala e colocar também, respondendo ao próprio chamado dessa audiência, né, que fala sobre as perdas no orçamento, mas também as possibilidades, a NPG coloca aqui à disposição do Congresso Nacional o Plano Emergencial Anísio Teixeira, que é um plano que a gente construiu para a retomada da ciência e tecnologia no país. Nesse plano tem pelo menos 10 pontos que a gente acredita ser essencial para a gente retomar todo o nosso Parque Nacional de Ciência e Tecnologia e retomar o nosso desenvolvimento. Então, a gente já deixa à disposição para ficar anexada todos os documentos aqui dessa audiência pública também, que possa ser enviada a todos os deputados, para que a gente possa se debruçar sobre o que é, de fato, a realidade hoje da ciência nacional, o que a gente precisa fazer, porque a ciência ela não pode esperar, o nosso povo não precisa esperar. Nós precisamos, de fato, ter algumas ações emergenciais para salvaguardar todas essas décadas que a gente conseguiu construir do Parque Nacional de Ciência e Tecnologia e do nosso Parque Nacional de Educação, mas, sobretudo, também para salvar a vida do povo brasileiro, porque é isso que a ciência no Brasil faz, ela salva vidas. Eu quero agradecer, Vinícius, a sua intervenção também, e também peço que você deixe aí o Plano Emergencial Anísio Teixeira para a comissão. Não quero encerrar essa audiência sem registrar aqui o meu choque com a resposta da Secretaria de Governo da Presidência da República. Eu não sei se eu me surpreendo, mas não posso deixar de registrar, quando um secretário de governo diz que não faz parte da atribuição da sua pasta este debate, né? Quer dizer, ele diz que não compareceu porque, literalmente, porque a competência para a devida contribuição ao objeto deste debate não se inclui entre as atribuições institucionais da pasta. Ou seja, a ciência e a tecnologia não fazem parte das competências da Secretaria de Governo. Ou seja, um governo que tem no centro do núcleo
núcleo de governo. Não há nada a dizer sobre esse tema, né? Então, de fato, mostra que o que está acontecendo faz parte de um projeto, né? Um projeto de desconstrução do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia desse país, faz parte de uma visão de governo não se preocupar com esse desenvolvimento soberano do país, do desenvolvimento tecnológico científico, também não faz parte se preocupar com a situação das universidades e dos institutos federais de ensino, como também não fez parte se preocupar com a existência de um Ministério da Cultura, que eu acho que é um tripé. Educação, Ciência e Cultura é um tripé decisivo para o desenvolvimento, para a área do conhecimento, para a liberdade criativa, para a liberdade crítica, para uma sociedade buscar sua própria emancipação como cidadãos e cidadãs que constituem o povo brasileiro. De qualquer maneira, é importante dizer que nós vamos continuar a labuta e a luta para que esses três pilares, né, do conhecimento, do desenvolvimento, da soberania possam se manter de pé, até porque são muito capilares e há muita resistência na sociedade para a existência desses pilares fundamentais das políticas públicas no Brasil. E apesar dessa dificuldade que a gente está enfrentando nesse momento, eu tenho certeza que nós conseguiremos superar todas essas dificuldades. Quero agradecer enormemente aos convidados, ao Dr. Zaraki, à professora Mercedes, à professora Francilene, ao professor Fábio, ao Vinícius Soares da MPG, agradecer a quem esteve conosco assistindo até esse momento, agradecer ao general Peternelli, deputado, agradecer também aos servidores da comissão, dizer que todo esse material será distribuído aos parlamentares e também à CMO, que acho muito importante. Antes de finalizar os trabalhos, lembro que estão convocados reunião deliberativa extraordinária para quarta-feira, dia 13 de julho, às 10 horas, para a deliberação dos itens da pauta, e audiência pública extraordinária sobre o processo de liquidação, ouçam, do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, o CEITEC, para quinta-feira, dia 14 de julho, às 14h30, neste plenário 13. Agradecendo mais uma vez, está encerrada a presente reunião. Muito obrigada e boa semana para vocês. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigado a todos também. Obrigado a todos, bom trabalho. Obrigado. Obrigado.